Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes do programa A Voz de Deus, nesta emissora, a Rádio Fundamental FM. Mais uma vez, peço licença para entrar aí na sua sala, onde você esteja com seu rádio ligado, para ouvir a programação. Desde já agradecemos a sua audiência e gostaríamos de também agradecer a todos que estão acompanhando conosco as transmissões ao vivo pela internet, www.ofundamentodaFé.com.br e www.radiofundamental.com.br. Nossas programações, elas são de 1 em 1 hora, mensagens de 1 em 1 hora, e as mensagens na igreja, todas as quintas e domingo no Tabernáculo A Voz de Deus em Sarzedo, transmitidas ao vivo pelo site. E você pode acompanhar conosco através da nossa programação. Aos nossos queridos e preciosos ouvintes que estão constantemente conosco, ouvindo a nossa programação, deixamos aqui o nosso convite. Você que deseja estar conosco, orando, salmodiando, louvando e ouvindo a palavra de Deus, eu convido você e sua família para estar conosco no Tabernáculo A Voz de Deus, que situa-se em Sarzedo, na rua Milton Campos 339, no bairro Brasília. Os nossos cultos são todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Lembrando que todo o primeiro domingo de cada mês nós realizamos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, a ceia bíblica, a ceia apostólica, como os apóstolos realizavam: vinho, pão e lava-pés. E, no entanto, nós também estamos convidando a todos vocês para estar conosco, acompanhando nossas transmissões através da rádio e através do nosso site. Você que deseja e almeja algum estudo no seu lar, na sua casa, ou um culto, você que está ouvindo a programação, mas tem certas dúvidas com respeito a certos assuntos que nós pregamos aqui na rádio, você pode nos contatar através do número 031 8696 6476 ou 9684 0694. Você também pode escrever para o nosso e-mail wbcosta26@yahoo.com.br. Você pode solicitar também as literaturas, os CDs, para que você possa ter um tempo melhor de estudo na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seus familiares, enfim, que possa ser uma ajuda para todos vocês. Nesse exato momento, nós começamos nossa programação com mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos falar neste momento sobre o orgulho religioso. A minha Bíblia está aberta no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E nós vamos tomar desse versículo até o versículo 5. E nós falaremos um pouquinho sobre o orgulho religioso, que é uma coisa terrível. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, que são os nossos, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de que são crentes, aparência de amor, aparência de piedade, mas negando a eficácia, o poder dela. Destes, afasta-te. Meus amigos, irmãos e irmãs, nesse instante, nós acabamos de ler Paulo escrevendo a sua segunda carta ao apóstolo, ao seu fiel, gerado no seu ministério, a Timóteo. Timóteo foi incumbido de receber as últimas cartas de Paulo. Paulo, ainda em prisões, ele as escrevia, mas sendo também trancado em prisões, sendo ele um apóstolo e também um profeta, Deus revelava para ele as coisas que estavam no mundo por vir, as coisas que estavam mais além na frente, nas gerações futuras, até chegar aos nossos dias. E Paulo, nesta carta, ele traz uma exortação falando da extrema corrupção nos últimos dias. Evidentemente que é uma corrupção generalizada. Mas, tratando-se da palavra de Deus, evidentemente que Paulo está falando da corrupção na igreja, na corrupção entre os que se dizem crentes, corrupção entre o povo que se diz de Deus, entre o povo que se encarrega de servir a Deus. E ele está falando exatamente da extrema corrupção que viria nos nossos dias. Mas, como eu falei, nós vamos falar um pouco sobre crentes orgulhosos. Eu não creio que esta seria a palavra certa, porque o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, esse tipo de espírito e esse tipo de sentimento não há nele. Se é que ele é ensinado, se é que ele está debaixo do ministério, onde ele é ensinado, mas nós poderemos abranger esse tipo de assunto, englobando o sistema religioso nesses últimos dias, nos quais nós observamos que há uma tendência muito grande das pessoas, por causa do tempo em que nós estamos vivendo, uma tendência muito grande das pessoas cada vez mais se afastarem de Deus, se afastarem da palavra, se afastarem do verdadeiro motivo e objetivo e propósito de Deus para as suas vidas. Hoje, nós encontramos praticamente as religiões, os segmentos religiosos, evangélicos, ortodoxos, pentecostais, praticamente falidos. Há uma corrupção generalizada. E, no entanto, nós observamos que mesmo em meio a tudo isso, Deus ainda concede graça e misericórdia, dando ao povo
o privilégio de sair fora desse sistema, de sair fora desse credo e dogma que não coopera de forma alguma para a salvação da sua alma. Muito embora as pessoas que estão nas igrejas, nas denominações, elas não estão ali para serem piores, elas estão ali para serem melhores. Mas o problema é que o mundo tem se arrastado tanto para dentro das igrejas que os próprios ministros são embutidos e envolvidos para se encarregarem de deixar o mundo mais aberto para eles. E, no entanto, a percepção da palavra, a percepção da Bíblia, a vontade perfeita de Deus, já não se encontra mais sendo executada. O diagnóstico de Deus para esta era é terrível. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. O diagnóstico para Deus, para esta era, é terrível. Ela é uma era que nem diz ser rica, nem diz ser quente, nem fria, mas é morna. É uma era de igrejismo, onde aparentemente dizem ser ricos, mas ao mesmo tempo são pobres. E, no entanto, Deus admoesta eles da sua insensatez, da sua demência espiritual, porque pensam que enxergam, mas estão cegos, pensam que estão vestidos, mas estão nus, pensam que enxergam, mas não enxergam nada. E Deus diz: pois tu és um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu, e não sabe. É uma demência total, porque uma pessoa que está nu e não sabe que está nu, ele está demente, obviamente. Mas, no meio de tudo isso, ainda há graça para as pessoas, ainda para fazerem o que é correto diante de Deus. Por isso que Deus, nesta última era, tem enviado para nós uma mensagem que põe as pessoas de volta à palavra original. Uma mensagem que faz com que as pessoas olhem por um prisma diferente do mundo moderno de hoje, onde a corrupção dentro das igrejas, onde o mundanismo, onde o pecado corre a rodo, onde mulheres pintadas, mulheres nuas, mulheres que parecem com Jezabéis pintadas, homens efeminados, rapazes efeminados, adoração pervertida, onde passa longe dos preceitos e gosto de Deus. E, no entanto, no meio de tudo isso, desse caos religioso, onde as pessoas pensam que dias melhores virão para que eles possam ir no arrebatamento, com toda essa sujeira denominacional e mundanismo, Deus, por sua graça, envia uma mensagem sobrenatural, bíblica, prometida profeticamente dentro das Sagradas Escrituras, onde um profeta mensageiro estaria nesses últimos dias pisando nesta terra com um ministério, trazendo as pessoas de volta à palavra original, de volta para os tempos bíblicos, de volta para a mesma ceia, para o mesmo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo as mulheres para a sua devida posição
não fazendo delas objetos de sacerdócio, como pregadoras, missionárias, diaconisas, pastoras, mas colocando elas na devida sua posição, nas quais a palavra de Deus quer que elas fiquem. Quem quer ler, leia em casa 1 Coríntios capítulo 14, do 34 ao 40, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10 até o 14. Então, também tivemos esta oportunidade dada por Deus para trazer de volta a fé dos nossos pais primitivos, porque este é o ministério de Elias, que havia de vir, conforme Malaquias capítulo 4, 5 e 6, conforme Mateus 17, 11, quando Jesus disse que Elias viria e restauraria todas as coisas. E então dá às pessoas a oportunidade de se livrarem dos credos e dogmas e preceitos humanos para terem em suas vidas a verdadeira experiência cristã, nascida de novo, tendo seus olhos voltados para a palavra, tendo os seus comportamentos voltados para a Bíblia. E assim Deus prepara um povo disposto para encontrar com Ele nos ares. Mas por que muitas pessoas não tomam posição? Nesses 20 e poucos anos mexendo com a igreja, mexendo com o povo, 15 anos de mensagem, desde quando eu saí do sistema denominacional pentecostal chamada Deus e Amor, desses 15 anos, várias experiências tenho experimentado, encontrado com muitas pessoas, falado com muitas pessoas, ensinando a várias pessoas, estudando com elas, visitando. Já tenho falado para ministros, para pastores, estudado com eles. E eles chegam a um ponto de dizerem para a gente que tudo é verdade, que tudo está na Bíblia, mas que eles não podem tomar nenhuma posição, porque se eles tomarem, eles são expulsos de suas igrejas, são expulsos das suas posições que têm lá dentro e, por fim, ficarão sem o seu salário, ficarão sem a sua bolacha, sem o seu biscoito. Ora, meu amigo, eu prefiro comer bolacha seca e beber água do riacho, mas ficar com a palavra de Deus do jeito que ela é. Não vender a minha primogenitura por um posto, por algum tipo de ofício. Pessoas orgulhosas, orgulho religioso. O orgulho religioso faz isso. Então, o orgulho é um dos pecados que tem como forma um sentimento. Um sentimento. E o orgulho é um sentimento. O orgulho não cede, não dá o braço a torcer. Ou seja, não ajuda a si mesmo. O orgulho é uma espécie de voz. Tem pessoas, ao se verem erradas escrituristicamente, quando elas veem que seus batismos são inválidos, quando elas estudam nas Escrituras e vê na Bíblia que os títulos Pai, Filho e Espírito Santo não é a instituição bíblica para ser batizadas, porque são títulos de uma pessoa com um nome, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. Quando elas veem nas Escrituras
que a mulher não deve ser uma pregadora, não deve ser uma ministra, não deve ocupar o sacerdócio. Onde você já viu uma mulher ocupando o sacerdócio? Onde você viu isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Você vê alguma mulher ocupando o sacerdócio? Você vê isso? Existe alguma pastora na Bíblia ministrando aos crentes? Você vê algum tipo de pastora na Bíblia, missionária, diaconisa ou alguma coisa dessa? Mas vocês sabem que está errado, vocês têm Bíblia, vocês estudam, vocês ouvem o programa na rádio, vocês estão escondidinho aí no seu quarto, na sua sala, no seu trabalho. Você está sempre ouvindo, dando amém para a palavra de Deus. Mas o orgulho fala mais alto. O orgulho é uma espécie de voz. Tem pessoas que, ao se verem erradas, o orgulho fala mais alto. Ora, meu amado e preciosos ouvintes, eu tenho passado por experiências nesses longos anos na mensagem, nesses longos anos pregando pela rádio, saindo para o mundo afora, pregando, ministrando, evangelizando, chegando a um ponto em que as pessoas chegam para a gente. Ministros já chegou para mim dizendo: eu creio em tudo que vocês pregam, tudo que vocês pregam é a verdade, não tem como fugir disso. E então a gente fala: então por que você não aceita? Ah, mas se eu aceitar, o povo lá vai me expulsar, eu perderei meu cargo e por fim perderei meu salário. Oh, será que você não confia no que o salmista Davi disse? Você disse que nunca viu um justo passar fome, a sua descendência mendigar um pão? Ora, meu irmão, presta atenção. Se você tem crido nesta palavra, se você não tem como fugir disso, tome parte disto e Deus se encarregará do resto. Não importa o que os críticos, que as críticas dizem. Você é um eleito de Deus, você é uma eleita de Deus, você que está aí constantemente ouvindo o programa, pare de enganar você mesmo, pare de iludir você mesmo, não fica às escondidas, não fica dizendo amém no escondido, diga amém à vista para todos. Não fica dizendo, ouvindo o programa, é verdade. Diga que é verdade para os outros também. Não esconda. Não ponha essa luz que você sabe que é verdade debaixo da sua cama, não. Põe no velador. E então iluminará toda a casa. O que você está com medo? Será que você é um daqueles, como nos dias de Jesus, onde alguns estavam com medo de ir até a casa onde Jesus estava hospedado, na casa de Simão, Pedro? E então Nicodemos saiu tarde da noite para encontrar com o Senhor Jesus e dizer aquelas palavras: bom mestre, sabemos que tu é vindo de Deus, porque as palavras que tu fazes, as coisas que tu fazes, só pode ser Deus nele. Só pode, nós sabemos que tu és vindo de Deus. Olha as palavras de Nicodemos. Ele trouxe uma confirmação dos seus colegas ministeriais. Nós é mais de um. Nós sabemos que tu és vindo de Deus e que ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Mas eles aceitaram? Eles viram que era tudo a verdade, mas o orgulho religioso falou mais alto. O orgulho religioso leva as pessoas para o inferno. O orgulho religioso leva direto para o inferno.
Me lembro agora de um pequeno rapaz, um jovem bom, um jovem que cresceu num lar cristão, conhecia todas as leis desde criancinha. Ele chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus foi explicando para ele: tu conheces os mandamentos? Não roubarás, não dirás falso testemunho, e assim por diante. Ele nem permitiu que Jesus falasse o resto. Ele disse: sim, tenho isto desde minha meninice, desde quando eu era criança. Mas Jesus disse: mas te falta alguma coisa. Ora, irmão, sempre falta alguma coisa. Sempre falta. Sempre falta. Você tem tido 15 anos de igreja, você tem tido 20 anos de denominação, mas falta alguma coisa. Falta você batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e você sabe que é verdade. Falta você tomar posição para esta mensagem da última era que Deus enviou, e você sabe que é verdade, mas você não toma posição. Que orgulho religioso é esse? Olhe que teus pecados te encontrarão um dia. Então, meus amados e preciosos ouvintes, saia do sistema. Não permita os homens colocarem pavor, medo em vocês, dizendo-lhes que vai lhes proibir, dizendo-lhes que vai te colocar no banco como prova, dizendo que vai expurgar vocês da igreja, dizendo que vai expulsá-los. Oh, tem outros que, quando está enxergando a palavra e os líderes percebem que ele está vendo, logo lhe dão um cargo, logo lhe dão a posição na igreja, e assim, para abafar a coisa, para ele não prosseguir adiante e receber o que Deus tem visto e mostrado para ele. Ora, irmão, deixe esse orgulho religioso fora. Esse orgulho religioso vai te enviar direto para o inferno. Aceita a palavra do jeito que ela é. Não fica aí comendo a mensagem escondidinho no teu serviço, na tua casa, e você sabe que tudo é verdade, mas você não se move nem um pouquinho por causa dela, não move um dedo sequer por causa de você. Isso é orgulho religioso. Sai dela, povo meu. Diz Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Sai dela quem? Sai do sistema religioso. Sai dela para que não incorra as pragas, porque o sistema está falido. Deus irá julgar o mundo por Jesus Cristo, mas mediante a doutrina dos apóstolos. Está escrito em Romanos 2,16. Onde Paulo disse que todos os segredos dos corações serão julgados naquele dia, segundo o Evangelho de Paulo. Meu irmão, minha irmã, olhe para a palavra, veja, você sabe que é tudo correto, você que está acompanhando aí, há 2 a 3 meses, ouvindo a palavra, dizendo amém a toda a palavra, mas tem medo de tomar sua posição, tem medo de tomar posição à palavra, por causa do credo, do dogma, do religião. Isso é orgulho religioso. Aquele jovem, quando Jesus disse para ele, falta alguma coisa, Jesus olhou para dentro da sua alma, faltava alguma coisa. Você é muito rico religioso, há muita religião dentro de você. Essa religião você aprendeu desde pequenininho. Você foi passando de pai para mãe, vende tudo que você tem, larga todo esse tipo de religião. Tudo isso joga fora, venha e segue-me. Ora, irmãos, não se deixe desvanecer. Tenha coragem. Enfrente esse inimigo deste dia chamado incredulidade. Enfrente esse inimigo de dia chamado sistema eclesiástico, sistema de homens
homens corruptos de entendimento, que aprendem sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Oh, quantas experiências eu tenho! Quantas experiências de pregadores que têm vindo até mim, falado comigo, de pastores, de denominacional, de presbíteros, vendo, dizendo, tudo é verdade, tudo é correto, mas se eu aceitar isso, eles me abandonarão, a igreja me expulsará. Que expulse, irmão! Que expulse! É melhor você ficar com a palavra do que ficar com o credo, com a religião. A religião não vai te salvar, mas a palavra, do jeito que ela é, pregada do jeito que ela é, de Gênesis a Apocalipse, de acordo com o fundamento apostólico, de acordo com a doutrina apostólica, irmão, você estará firme. Deus lhe honrará por causa disso. Deus lhe honrará. Deus lhe colocará em um alto retiro. Oh, irmãos, eu lembro-me de uma escritura no livro de Pedro, na sua carta. Vejam bem, existe uma escritura no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz: aquele que sabe agora fazer o bem e não faz, comete adultério, comete iniquidade. Sabe que é certo, mas não faz, comete iniquidade. Você ouve a palavra, diz amém a toda palavra, e você diz que conhece e está conhecendo todo o caminho da justiça. Porque no versículo 21 do capítulo 2 de 2 Pedro diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da verdade do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um perfeito provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de loma. Quando Jesus estava falando daquela cegueira espiritual, vocês observem que os fariseus, vendo aquele grande milagre da cura daquele cego de nascença, Jesus, então, depois disso, ele falou para um grupo de religiosos, um grupo de ministros, e então Jesus disse para eles, por causa de uma pergunta. Eles disseram: mestre, e nós? Nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. E pecado é incredulidade. Se eu não tivesse manifestado diante de vós com a palavra e sinais seguindo esta palavra, porque os sinais testificam de quem eu sou. Jesus um dia disse: se não credes que eu sou, credes pelo menos por causa das obras, porque elas testificam e falam de mim. Então eles disseram: mas e nós? Somos cegos? Jesus respondeu: se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse manifestado no meio de vós com palavras e obras, mostrando o ministério messiânico, mostrando que o Messias está no meio de vós, manifestado em um corpo de carne, este Deus que vocês criam lá no Antigo Testamento, este Deus que estava lá por meio de uma coluna de fogo, e que agora aquele Deus que é verbo, que é Espírito, está no meio de vocês manifestado em carne. Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Mas como agora vocês estão dizendo que estão vendo, que estão entendendo, mas não tomam posição, não aceitam, então o vosso pecado vai continuar. Então o vosso pecado continua.
Porque melhor lhes foras não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento de Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós podemos observar isso de acordo com a palavra do Senhor. E então nós vemos que todas essas coisas prefiguram ou prefiguraram todas essas coisas. E muitas pessoas, nós podemos ver isso. Elas sabem que é verdade, sabem que não tem outra saída, sabem que tem que tomar uma posição, sabem que tem que ser batizados corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse batismo trino, pagão da Igreja Católica, onde eles inserem no indivíduo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo e leva aquela pessoa na água para serem batizadas, elas levaram e tomaram um banho, porque desceram a água um pecador seco e voltaram um pecador molhado. Por quê? Porque o nome não foi invocado. Não foi invocado o nome para receber perdão dos pecados, conforme Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Amado e precioso irmão, não deixe o tempo passar. Não deixe escapar isso da sua mão. Você sabe que é verdade, sabe o que é correto, tem ouvido o programa, mas anda por aí, escondidinho como Jairo, que ficava somente de longe vendo a mensagem de Jesus. Tome posição, faça-nos uma visita, quebre essas barreiras religiosas, quebre esse orgulho religioso, quebre essas barreiras denominacionais e aceite a palavra do jeito que ela é. Aceite a mensagem deste último dia, pelas quais Deus enviou por meio de uma mensagem profética o Elias que havia de vir, de Malaquias 4, 5, 6. O Elias que havia de vir de acordo para fazer a restauração de Mateus 17:11, e Elias virá e restaurará todas as coisas. Aceite a mensagem desse sétimo mensageiro que viria para revelar todos os mistérios que estavam escondidos na Bíblia, Apocalipse 10:7. Irmãos amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe essa cobertura religiosa, tome uma posição na palavra, no nome do Senhor Jesus. Deixem de ser covardes, não fique apenas dando amém, escondidinho com seu rádio em casa, para não fazer os outros perceberem. Tome Deus em sua palavra, aceite a sua palavra, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Escreva-nos, ligue-nos. Se você estiver com alguma dificuldade, basta nos ligar 031 9684 0694, 031 8696 6476, e ali nós estaremos dando um suporte na melhor maneira possível para auxiliar ministerialmente falando. Que Deus abençoe todos vocês. Aguardamos vocês na nossa igreja, ali no nosso pequeno e humilde tabernáculo, na rua Milton Campos 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê força, que Deus possa fazer com você rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião, e você possa tomar Deus em sua palavra.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conforme Mateus 17:11, quando Jesus disse que Elias viria e restauraria todas as coisas, e então dá às pessoas a oportunidade de se livrarem dos credos e dogmas e preceitos humanos para terem em suas vidas a verdadeira experiência cristã, nascida de novo, tendo seus olhos voltados para a palavra, tendo os seus comportamentos voltados para a Bíblia. E assim Deus prepara um povo disposto para encontrar com Ele nos ares. Mas por que muitas pessoas não tomam posição? Nesses 20 e poucos anos mexendo com a igreja, mexendo com o povo, 15 anos de mensagem, desde quando eu saí do sistema denominacional pentecostal chamada Deus e Amor, desses 15 anos, várias experiências tenho experimentado, encontrado com muitas pessoas, falado com muitas pessoas, ensinando a várias pessoas, estudando com elas, visitando. Já tenho falado para ministros, para pastores, estudado com eles, e eles chegam a um ponto de dizerem para a gente que tudo é verdade, que tudo está na Bíblia, mas que eles não podem tomar nenhuma posição, porque se eles tomarem, eles são expulsos de suas igrejas, são expulsos das suas posições que têm lá dentro e, por fim, ficarão sem o seu salário, ficarão sem a sua bolacha, sem o seu biscoito. Ora, meu amigo, eu prefiro comer bolacha seca e beber água do riacho, mas ficar com a palavra de Deus do jeito que ela é. Não vender a minha primogenitura por um posto, por algum tipo de ofício. Pessoas orgulhosas, orgulho religioso. O orgulho religioso faz isso. Então, o orgulho é um dos pecados que tem como forma um sentimento. Um sentimento. E o orgulho é um sentimento. O orgulho não cede, não dá o braço a torcer, ou seja, não ajuda a si mesmo. O orgulho é uma espécie de voz. Tem pessoas, ao se verem erradas escrituristicamente, quando elas veem que seus batismos são inválidos, quando elas estudam nas Escrituras e vê na Bíblia que os títulos Pai, Filho e Espírito Santo não é a instituição bíblica para ser batizadas, porque são títulos de uma pessoa com um nome, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. Quando elas veem nas Escrituras que a mulher não deve ser uma pregadora, não deve ser uma ministra, não deve ocupar o sacerdócio. Onde você já viu uma mulher ocupando o sacerdócio? Onde você viu isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Você vê alguma mulher ocupando o sacerdócio? Você vê isso? Existe alguma pastora na Bíblia ministrando aos crentes? Você vê algum tipo de pastora na Bíblia, missionária, diaconisa ou alguma coisa dessa? Mas vocês sabem que está errado, vocês têm Bíblia, vocês estudam, vocês ouvem o programa na rádio,
Vocês estão escondidinho aí no seu quarto, na sua sala, no seu trabalho. Você está sempre ouvindo, dando amém para a palavra de Deus. Mas o orgulho fala mais alto. O orgulho é uma espécie de voz. Tem pessoas que, ao se verem erradas, o orgulho fala mais alto. Ora, meu amado e preciosos ouvintes, eu tenho passado por experiências nesses longos anos na mensagem, nesses longos anos pregando pela rádio, saindo para o mundo afora, pregando, ministrando, evangelizando, chegando a um ponto em que as pessoas chegam para a gente. Ministros já chegou para mim dizendo: eu creio em tudo que vocês pregam, tudo que vocês pregam é a verdade, não tem como fugir disso. E então a gente fala: então por que você não aceita? Ah, mas se eu aceitar, o povo lá vai me expulsar, eu perderei meu cargo e por fim perderei meu salário. Será que você não confia no que o salmista Davi disse? Você disse que nunca viu um justo passar fome, a sua descendência e mendigar um pão? Ora, meu irmão, presta atenção. Se você tem crido nesta palavra, se você não tem como fugir disso, tome parte disto e Deus se encarregará do resto. Não importa o que os críticos, que as críticas dizem. Você é um eleito de Deus, você é uma eleita de Deus, você que está aí constantemente ouvindo o programa, pare de enganar você mesmo, pare de iludir você mesmo, não fica às escondidas, não fica dizendo amém no escondido, diga amém à vista para todos. Não fica dizendo, ouvindo o programa, é verdade. Diga que é verdade para os outros também. Não esconda. Não ponha essa luz que você sabe que é verdade debaixo da sua cama, não. Põe no velador. E então iluminará toda a casa. O que você está com medo? Será que você é um daqueles, como nos dias de Jesus, onde alguns estavam com medo de ir até a casa onde Jesus estava hospedado, na casa de Simão, Pedro? E então Nicodemos saiu tarde da noite para encontrar com o Senhor Jesus e dizer aquelas palavras: bom mestre, sabemos que tu é vindo de Deus, porque as palavras que tu fazes, as coisas que tu fazes, só pode ser Deus nele. Só pode. Nós sabemos que tu és vindo de Deus. Olha as palavras de Nicodemos. Ele trouxe uma confirmação dos seus colegas ministeriais. Nós é mais de um. Nós sabemos que tu és vindo de Deus e que ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Mas eles aceitaram? Eles viram que era tudo a verdade, mas o orgulho religioso falou mais alto. O orgulho religioso leva as pessoas para o inferno. O orgulho religioso leva direto para o inferno. Me lembro agora de um pequeno rapaz, um jovem bom, um jovem que cresceu num lar cristão, conhecia todas as leis desde criancinha. Ele chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus foi explicando para ele: tu conheces os mandamentos, não roubarás, não dirás falso testemunho, e assim por diante. Ele nem permitiu que Jesus falasse o resto. Ele disse: sim, tenho isto desde minha meninice, desde quando eu era criança. Mas Jesus disse: mas te falta alguma coisa. Ora, irmão, sempre falta alguma coisa.
Sempre falta. Sempre falta. Você tem tido 15 anos de igreja, você tem tido 20 anos de denominação, mas falta alguma coisa. Falta você batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e você sabe que é verdade. Falta você tomar posição para esta mensagem da última era que Deus enviou, e você sabe que é verdade, mas você não toma posição. Que orgulho religioso é esse? Olhe que teus pecados te encontrarão um dia. Então, meus amados e preciosos ouvintes, saia do sistema. Não permita os homens colocarem pavor, medo em vocês, dizendo-lhes que vai lhes proibir, dizendo-lhes que vai te colocar no banco como prova, dizendo que vai expurgar vocês da igreja, dizendo que vai expulsá-los. Oh, tem outros que quando está enxergando a palavra e os líderes percebem que ele está vendo, logo lhe dão um cargo, logo lhe dão a posição na igreja, e assim para abafar a coisa, para ele não prosseguir adiante e receber o que Deus tem visto e mostrado para ele. Ora, irmão, deixe esse orgulho religioso fora. Esse orgulho religioso vai te enviar direto para o inferno. Aceita a palavra do jeito que ela é. Não fica aí comendo a mensagem escondidinho no teu serviço, na tua casa, e você sabe que tudo é verdade, mas você não se move nem um pouquinho por causa dela, não move um dedo sequer por causa de você. Isso é orgulho religioso. Sai dela, povo meu. Diz Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Sai dela quem? Sai do sistema religioso. Sai dela para que não incorra as pragas, porque o sistema está falido. Deus irá julgar o mundo por Jesus Cristo, mas mediante a doutrina dos apóstolos. Está escrito em Romanos 2,16. Onde Paulo disse que todos os segredos dos corações serão julgados naquele dia, segundo o Evangelho de Paulo. Meu irmão, minha irmã, olhe para a palavra, veja, você sabe que é tudo correto, você que está acompanhando aí, há 2 a 3 meses, ouvindo a palavra, dizendo amém a toda a palavra, mas tem medo de tomar sua posição, tem medo de tomar posição à palavra, por causa do credo, do dogma, do religião. Isso é orgulho religioso. Aquele jovem, quando Jesus disse para ele, falta alguma coisa, Jesus olhou para dentro da sua alma, faltava alguma coisa. Você é muito rico religioso, há muita religião dentro de você, essa religião você aprendeu desde pequenininho, você foi passando de pai para mãe, vende tudo que você tem, larga todo esse tipo de religião, tudo isso joga fora, venha e segue-me. Ora, irmãos, não se deixe desvanecer, tenha coragem, enfrente esse inimigo deste dia chamado incredulidade, enfrente esse inimigo de dia chamado sistema eclesiástico, sistema de homens corruptos de entendimento, que aprendem sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Oh, quantas experiências eu tenho, quantas experiências de pregadores que têm vindo até mim, falado comigo, de pastores, de denominacional, de presbíteros, vendo, dizendo, tudo é verdade, tudo é correto, mas se eu aceitar isso, eles me abandonarão, a igreja me expulsará. Que expulse, irmão!
Que expulse. É melhor você ficar com a palavra do que ficar com o credo, com a religião. A religião não vai te salvar, mas a palavra, do jeito que ela é, pregada do jeito que ela é, de Gênesis a Apocalipse, de acordo com o fundamento apostólico, de acordo com a doutrina apostólica, irmão, você estará firme. Deus lhe honrará por causa disso. Deus lhe honrará. Deus lhe colocará em um alto retiro. Oh, irmãos, eu lembro-me de uma escritura no livro de Pedro, na sua carta. Vejam bem, existe uma escritura no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz: aquele que sabe agora fazer o bem e não faz, comete adultério, comete iniquidade. Sabe que é certo, mas não faz, comete iniquidade. Você ouve a palavra, diz amém a toda palavra, e você diz que conhece e está conhecendo todo o caminho da justiça. Porque no versículo 21 do capítulo 2 de 2 Pedro diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da verdade do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um perfeito provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de loma. Quando Jesus estava falando daquela cegueira espiritual, vocês observem que os fariseus, vendo aquele grande milagre da cura daquele cego de nascença, Jesus, então, depois disso, ele falou para um grupo de religiosos, um grupo de ministros, e então Jesus disse para eles, por causa de uma pergunta. Eles disseram: mestre, e nós? Nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. E pecado é incredulidade. Se eu não tivesse manifestado diante de vós com a palavra e sinais seguindo esta palavra, porque os sinais testificam de quem eu sou. Jesus um dia disse: se não credes que eu sou, credes pelo menos por causa das obras, porque elas testificam e falam de mim. Então eles disseram: mas e nós? Somos cegos? Jesus respondeu: se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse manifestado no meio de vós com palavras e obras, mostrando o ministério messiânico, mostrando que o Messias está no meio de vós, manifestado em um corpo de carne, este Deus que vocês criam lá no Antigo Testamento, este Deus que estava lá por meio de uma coluna de fogo, e que agora aquele Deus que é verbo, que é Espírito, está no meio de vocês manifestado em carne. Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Mas como agora vocês estão dizendo que estão vendo, que estão entendendo, mas não tomam posição, não aceitam, então o vosso pecado vai continuar. Então o vosso pecado continua. Porque melhor lhes foras não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento de Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós podemos observar isso de acordo com a palavra do Senhor. E então nós vemos que todas essas coisas prefiguram ou prefiguraram todas essas coisas. E muitas pessoas, nós podemos ver isso. Elas sabem que é verdade, sabem que não tem outra saída,
sabem que tem que tomar uma posição, sabem que tem que ser batizados corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse batismo trino, pagão da Igreja Católica, onde eles inserem no indivíduo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo e leva aquela pessoa na água para serem batizadas, elas levaram e tomaram um banho, porque desceram a água um pecador seco e voltaram um pecador molhado. Por quê? Porque o nome não foi invocado. Não foi invocado o nome para receber perdão dos pecados, conforme Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Amado e precioso irmão, não deixe o tempo passar. Não deixe escapar isso da sua mão. Você sabe que é verdade, sabe o que é correto, tem ouvido o programa, mas anda por aí escondidinho como Jairo, que ficava somente de longe vendo a mensagem de Jesus. Tome posição, faça-nos uma visita, quebre essas barreiras religiosas, quebre esse orgulho religioso, quebre essas barreiras denominacionais e aceite a palavra do jeito que ela é. Aceite a mensagem deste último dia, pelas quais Deus enviou por meio de uma mensagem profética o Elias que havia de vir, de Malaquias 4, 5, 6. O Elias que havia de vir de acordo para fazer a restauração de Mateus 17:11, e Elias virá e restaurará todas as coisas. Aceite a mensagem desse sétimo mensageiro que viria para revelar todos os mistérios que estavam escondidos na Bíblia, Apocalipse 10:7. Irmãos amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe essa cobertura religiosa, tome uma posição na palavra, no nome do Senhor Jesus. Deixem de ser covardes, não fique apenas dando amém escondidinho com seu rádio em casa, para não fazer os outros perceberem. Tome Deus em sua palavra, aceite a sua palavra, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Escreva-nos, ligue-nos. Se você estiver com alguma dificuldade, basta nos ligar 031 9684 0694, 031 8696 6476, e ali nós estaremos dando um suporte na melhor maneira possível para auxiliar ministerialmente falando. Que Deus abençoe todos vocês. Aguardamos vocês na nossa igreja, ali no nosso pequeno e humilde tabernáculo, na rua Milton Campos 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê força, que Deus possa fazer com você rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião, e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus falasse o resto, ele disse: sim, tenho isto desde minha meninice, desde quando eu era criança. Mas Jesus disse: mas te falta alguma coisa. Ora, irmão, sempre falta alguma coisa, sempre falta. Sempre falta. Você tem tido 15 anos de igreja, você tem tido 20 anos de denominação, mas falta alguma coisa. Falta você batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e você sabe que é verdade.
Falta você tomar uma posição para esta mensagem da última era que Deus enviou, e você sabe que é verdade, mas você não toma posição. Que orgulho religioso é esse? Olhe que teus pecados te encontrarão um dia. Então, meus amados e preciosos ouvintes, saia do sistema. Não permita os homens colocarem pavor, medo em vocês, dizendo-lhes que vai lhes proibir, dizendo-lhes que vai te colocar no banco como prova, dizendo que vai expurgar vocês da igreja, dizendo que vai expulsá-los. Oh, tem outros que quando está enxergando a palavra e os líderes percebem que ele está vendo, logo lhe dão um cargo, logo lhe dão a posição na igreja, e assim para abafar a coisa, para ele não prosseguir adiante e receber o que Deus tem visto e mostrado para ele. Ora, irmão, deixe esse orgulho religioso fora. Esse orgulho religioso vai te enviar direto para o inferno. Aceita a palavra do jeito que ela é. Não fica aí comendo a mensagem escondidinho no teu serviço, na tua casa, e você sabe que tudo é verdade, mas você não se move nem um pouquinho por causa dela, não move um dedo sequer por causa de você. Isso é orgulho religioso. Sai dela, povo meu. Diz Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Sai dela quem? Sai do sistema religioso. Sai dela para que não incorra as pragas, porque o sistema está falido. Deus irá julgar o mundo por Jesus Cristo, mas mediante a doutrina dos apóstolos. Está escrito em Romanos 2,16. Onde Paulo disse que todos os segredos dos corações serão julgados naquele dia, segundo o Evangelho de Paulo. Meu irmão, minha irmã, olhe para a palavra, veja, você sabe que é tudo correto, você que está acompanhando aí, há 2 a 3 meses, ouvindo a palavra, dizendo amém a toda a palavra, mas tem medo de tomar sua posição, tem medo de tomar posição à palavra, por causa do credo, do dogma, do religião. Isso é orgulho religioso. Aquele jovem, quando Jesus disse para ele, falta alguma coisa, Jesus olhou para dentro da sua alma, faltava alguma coisa. Você é muito rico religioso, há muita religião dentro de você, essa religião você aprendeu desde pequenininho, você foi passando de pai para mãe, vende tudo que você tem, larga todo esse tipo de religião, tudo isso joga fora, venha e segue-me. Ora, irmãos, não se deixe desvanecer, tenha coragem, enfrente esse inimigo deste dia chamado incredulidade, enfrente esse inimigo de dia chamado sistema eclesiástico, sistema de homens corruptos de entendimento, que aprendem sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Oh, quantas experiências eu tenho, quantas experiências de pregadores que têm vindo até mim, falado comigo, de pastores, de denominacional, de presbíteros, vendo, dizendo, tudo é verdade, tudo é correto, mas se eu aceitar isso, eles me abandonarão, a igreja me expulsará. Que expulse, irmão! Que expulse! É melhor você ficar com a palavra do que ficar com o credo, com a religião. A religião não vai te salvar, mas a palavra, do jeito que ela é, pregada do jeito que ela é, de Gênesis a Apocalipse, de acordo com o fundamento apostólico, de acordo com a doutrina apostólica, irmão, você estará firme. Deus lhe honrará por causa disso. Deus lhe honrará. Deus lhe colocará em um alto retiro. Oh, irmãos,
Eu lembro-me de uma escritura no livro de Pedro, na sua carta. Vejam bem, existe uma escritura no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz: aquele que sabe agora fazer o bem e não faz, comete adultério, comete iniquidade. Sabe que é certo, mas não faz, comete iniquidade. Você ouve a palavra, diz amém a toda palavra, e você diz que conhece e está conhecendo todo o caminho da justiça. Porque no versículo 21 do capítulo 2 de 2 Pedro diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da verdade do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um perfeito provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de loma. Quando Jesus estava falando daquela cegueira espiritual, vocês observem que os fariseus, vendo aquele grande milagre da cura daquele cego de nascença, Jesus, então, depois disso, ele falou para um grupo de religiosos, um grupo de ministros, e então Jesus disse para eles, por causa de uma pergunta. Eles disseram: mestre, e nós? Nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. E pecado é incredulidade. Se eu não tivesse manifestado diante de vós com a palavra e sinais seguindo esta palavra, porque os sinais testificam de quem eu sou. Jesus um dia disse: se não credes que eu sou, credes pelo menos por causa das obras, porque elas testificam e falam de mim. Então eles disseram: mas e nós? Somos cegos? Jesus respondeu: se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse manifestado no meio de vós com palavras e obras, mostrando o ministério messiânico, mostrando que o Messias está no meio de vós, manifestado em um corpo de carne, este Deus que vocês criam lá no Antigo Testamento, este Deus que estava lá por meio de uma coluna de fogo, e que agora aquele Deus que é verbo, que é Espírito, está no meio de vocês manifestado em carne. Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Mas como agora vocês estão dizendo que estão vendo, que estão entendendo, mas não tomam posição, não aceitam, então o vosso pecado vai continuar. Então o vosso pecado continua. Porque melhor lhes foras não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento de Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós podemos observar isso de acordo com a palavra do Senhor. E então nós vemos que todas essas coisas prefiguram ou prefiguraram todas essas coisas. E muitas pessoas, nós podemos ver isso. Elas sabem que é verdade, sabem que não tem outra saída, sabem que tem que tomar uma posição, sabem que tem que ser batizados corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse batismo trino, pagão da Igreja Católica, onde eles inserem no indivíduo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo e leva aquela pessoa na água para serem batizadas, elas levaram e tomaram um banho, porque desceram a água um pecador seco e voltaram um pecador molhado.
Por quê? Porque o nome não foi invocado. Não foi invocado o nome para receber perdão dos pecados, conforme Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Amado e precioso irmão, não deixe o tempo passar. Não deixe escapar isso da sua mão. Você sabe que é verdade, sabe o que é correto, tem ouvido o programa, mas anda por aí, escondidinho como Jairo, que ficava somente de longe vendo a mensagem de Jesus. Tome posição, faça-nos uma visita, quebre essas barreiras religiosas, quebre esse orgulho religioso, quebre essas barreiras denominacionais e aceite a palavra do jeito que ela é. Aceite a mensagem deste último dia, pelas quais Deus enviou por meio de uma mensagem profética o Elias que havia de vir, de Malaquias 4, 5, 6. O Elias que havia de vir de acordo para fazer a restauração de Mateus 17, 11. E Elias virá e restaurará todas as coisas. Aceite a mensagem desse sétimo mensageiro que viria para revelar todos os mistérios que estavam escondidos na Bíblia. Apocalipse 10, 7. Irmãos amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe essa cobertura religiosa, tome uma posição na palavra, no nome do Senhor Jesus. Deixem de ser covardes, não fique apenas dando amém escondidinho com seu rádio em casa, para não fazer os outros perceberem. Tome Deus em sua palavra, aceite a sua palavra, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Escreva-nos, ligue-nos. Se você estiver com alguma dificuldade, basta nos ligar 031 9684 0694, 031 8696 6476, e ali nós estaremos dando um suporte na melhor maneira possível para auxiliar ministerialmente falando. Que Deus abençoe todos vocês. Aguardamos vocês na nossa igreja, ali no nosso pequeno e humilde tabernáculo, na rua Milton Campos 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê força, que Deus possa fazer com você rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião, e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 7, que diz: aquele que sabe agora fazer o bem e não faz, comete adultério, comete iniquidade. Sabe que é certo, mas não faz, comete iniquidade. Você ouve a palavra, diz amém a toda palavra, e você diz que conhece e está conhecendo todo o caminho da justiça. Porque no versículo 21 do capítulo 2 de 2 Pedro diz: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da verdade, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um perfeito provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de loma. Quando Jesus estava falando daquela cegueira espiritual, vocês observem que os fariseus
vendo aquele grande milagre da cura daquele cego de nascença, Jesus, então, depois disso, ele falou para um grupo de religiosos, um grupo de ministros, e então Jesus disse para eles, por causa de uma pergunta. Eles disseram: mestre, e nós? Nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. E pecado é incredulidade. Se eu não tivesse manifestado diante de vós com a palavra e sinais seguindo esta palavra, porque os sinais testificam de quem eu sou. Jesus um dia disse: se não credes que eu sou, credes pelo menos por causa das obras, porque elas testificam e falam de mim. Então eles disseram: mas e nós? Somos cegos? Jesus respondeu: se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse manifestado no meio de vós com palavras e obras, mostrando o ministério messiânico, mostrando que o Messias está no meio de vós, manifestado em um corpo de carne, este Deus que vocês criam lá no Antigo Testamento, este Deus que estava lá por meio de uma coluna de fogo, e que agora aquele Deus que é verbo, que é Espírito, está no meio de vocês manifestado em carne. Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Mas como agora vocês estão dizendo que estão vendo, que estão entendendo, mas não tomam posição, não aceitam, então o vosso pecado vai continuar. Então o vosso pecado continua. Porque melhor lhes foras não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento de Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós podemos observar isso de acordo com a palavra do Senhor. E então nós vemos que todas essas coisas prefiguram ou prefiguraram todas essas coisas. E muitas pessoas, nós podemos ver isso. Elas sabem que é verdade, sabem que não tem outra saída, sabem que tem que tomar uma posição, sabem que tem que ser batizados corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse batismo trino, pagão da Igreja Católica, onde eles inserem no indivíduo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo e leva aquela pessoa na água para serem batizadas, elas levaram e tomaram um banho, porque desceram a água um pecador seco e voltaram um pecador molhado. Por quê? Porque o nome não foi invocado. Não foi invocado o nome para receber perdão dos pecados, conforme Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Amado e precioso irmão, não deixe o tempo passar. Não deixe escapar isso da sua mão. Você sabe que é verdade, sabe o que é correto, tem ouvido o programa, mas anda por aí escondidinho como Jairo, que ficava somente de longe vendo a mensagem de Jesus. Tome posição, faça-nos uma visita, quebre essas barreiras religiosas, quebre esse orgulho religioso,
Quebre essas barreiras denominacionais e aceite a palavra do jeito que ela é. Aceite a mensagem deste último dia, pelas quais Deus enviou por meio de uma mensagem profética o Elias que havia de vir, de Malaquias 4, 5, 6. O Elias que havia de vir de acordo para fazer a restauração de Mateus 17, 11. E Elias virá e restaurará todas as coisas. Aceite a mensagem desse sétimo mensageiro que viria para revelar todos os mistérios que estavam escondidos na Bíblia. Apocalipse 10, 7. Irmãos amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe essa cobertura religiosa, tome uma posição na palavra, no nome do Senhor Jesus. Deixem de ser covardes, não fique apenas dando amém escondidinho com seu rádio em casa, para não fazer os outros perceberem. Tome Deus em sua palavra, aceite a sua palavra, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Escreva-nos, ligue-nos. Se você estiver com alguma dificuldade, basta nos ligar 031 9684 0694, 031 8696 6476, e ali nós estaremos dando um suporte na melhor maneira possível para auxiliar ministerialmente falando. Que Deus abençoe todos vocês. Aguardamos vocês na nossa igreja, ali no nosso pequeno e humilde tabernáculo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê força, que Deus possa fazer com você rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião, e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Melhor lhes foras não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento de Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós podemos observar isso de acordo com a palavra do Senhor. E então nós vemos que todas essas coisas prefiguram ou prefiguraram todas essas coisas. E muitas pessoas, nós podemos ver isso. Elas sabem que é verdade, sabem que não tem outra saída, sabem que tem que tomar uma posição, sabem que tem que ser batizados corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse batismo trino, pagão da Igreja Católica, onde eles inserem no indivíduo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e leva aquela pessoa na água para serem batizadas, elas levaram e tomaram um banho, porque desceram a água um pecador seco e voltaram um pecador molhado. Por quê? Porque o nome não foi invocado. Não foi invocado o nome para receber perdão dos pecados, conforme Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Amado e precioso irmão, não deixe o tempo passar. Não deixe escapar isso da sua mão. Você sabe que é verdade, sabe o que é correto, tem ouvido o programa, mas anda por aí escondidinho como Jairo, que ficava somente de longe vendo a mensagem de Jesus. Tome posição,
faça-nos uma visita, quebre essas barreiras religiosas, quebre esse orgulho religioso, quebre essas barreiras denominacionais e aceite a palavra do jeito que ela é. Aceite a mensagem deste último dia, pelas quais Deus enviou por meio de uma mensagem profética o Elias que havia de vir, de Malaquias 4, 5, 6. O Elias que havia de vir de acordo para fazer a restauração de Mateus 17, 11. E Elias virá e restaurará todas as coisas. Aceite a mensagem desse sétimo mensageiro que viria para revelar todos os mistérios que estavam escondidos na Bíblia. Apocalipse 10, 7. Irmãos amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe essa cobertura religiosa, tome uma posição na palavra, no nome do Senhor Jesus. Deixem de ser covardes, não fique apenas dando amém escondidinho com seu rádio em casa, para não fazer os outros perceberem. Tome Deus em sua palavra, aceite a sua palavra, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Escreva-nos, ligue-nos. Se você estiver com alguma dificuldade, basta nos ligar 031 9684 0694, 031 8696 6476, e ali nós estaremos dando um suporte na melhor maneira possível para auxiliar ministerialmente falando. Que Deus abençoe todos vocês. Aguardamos vocês na nossa igreja, ali no nosso pequeno e humilde tabernáculo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê força, que Deus possa fazer com você rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião, e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Escondidinho como Jairo, que ficava somente de longe vendo a mensagem de Jesus. Tome posição, faça-nos uma visita, quebre essas barreiras religiosas, quebre esse orgulho religioso, quebre essas barreiras denominacionais e aceite a palavra do jeito que ela é. Aceite a mensagem deste último dia, pelas quais Deus enviou por meio de uma mensagem profética o Elias que havia de vir, de Malaquias 4, 5, 6. O Elias que havia de vir de acordo para fazer a restauração de Mateus 17, 11. E Elias virá e restaurará todas as coisas. Aceite a mensagem desse sétimo mensageiro que viria para revelar todos os mistérios que estavam escondidos na Bíblia. Apocalipse 10, 7. Irmãos amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe essa cobertura religiosa, tome uma posição na palavra, no nome do Senhor Jesus. Deixem de ser covardes, não fique apenas dando amém escondidinho com seu rádio em casa, para não fazer os outros perceberem. Tome Deus em sua palavra, aceite a sua palavra, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Escreva-nos, ligue-nos. Se você estiver com alguma dificuldade, basta nos ligar 031 9684 0694, 031 8696 6476, e ali nós estaremos
dando um suporte na melhor maneira possível para auxiliar, ministerialmente falando. Que Deus abençoe todos vocês. Aguardamos vocês na nossa igreja, ali no nosso pequeno e humilde tabernáculo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê força, que Deus possa fazer com você rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Tome uma posição na palavra, no nome do Senhor Jesus. Deixem de ser covardes, não fique apenas dando amém escondidinho com seu rádio em casa, para não fazer os outros perceberem. Tome Deus em sua palavra, aceite a sua palavra, peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Escreva-nos, ligue-nos. Se você estiver com alguma dificuldade, basta nos ligar 031-9684-0694, 031-8696-6476 e ali nós estaremos dando um suporte na melhor maneira possível para auxiliar, ministerialmente falando. Que Deus abençoe todos vocês. Aguardamos vocês na nossa igreja, ali no nosso pequeno e humilde tabernáculo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê força, que Deus possa fazer com você rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 6476 e ali nós estaremos dando um suporte na melhor maneira possível para auxiliar, ministerialmente falando. Que Deus abençoe todos vocês. Aguardamos vocês na nossa igreja, ali no nosso pequeno e humilde tabernáculo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê força, que Deus possa fazer com você rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê força, que Deus possa fazer com você rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Rompe esta barreira religiosa, rompe esta barreira denominacional, rompe essa barreira religião e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
religião e você possa tomar Deus em sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.